Bom, e aí pessoal, tudo tranquilo? Vitor Rezende na área para mais uma aula de função quadrática. E o tema dessa aula? Imagem da função do segundo grau. Nós estamos numa empreitada aí que a gente definiu o gráfico, que era uma parábola, olhando para o vértice, olhando para o máximo e o mínimo, e o vértice vai me fornecer um outro cara muito importante, que é a imagem da função. Nós já estudamos a imagem da função lá atrás em funções gerais. E a gente viu que a imagem de uma função podia ser obtida projetando o gráfico sobre o eixo y, o eixo vertical. Mas nós vamos ver que o y do vértice vai me dar o ponto menor, mínimo ou o ponto máximo para eu olhar quem será a imagem da função. Então, sem mais delongas, bora para essa aula. Vamos matar esse negócio aí. Bom, o que nós veremos nessa aula? Imagem da função do segundo grau. Primeiro momento, eu vou rever para vocês como a gente determina a imagem da função uma imagem de uma função qualquer só olhando para o gráfico, tá? Vou falar especificamente como a gente vai determinar a imagem da função do segundo grau, e a gente vai ver que o vértice é muito importante nesse ponto. E, vou ter que dar uma lembrada, né? Como a gente vai ver que o vértice é muito importante, eu vou ter que lembrar para vocês quais são as coordenadas do vértice, para então fazer alguns exemplos e calcular imagens de funções de segundo grau. Veremos que até na sua forma algébrica, basta a gente esboçar o gráfico que a gente consegue a imagem da função, tá? Então, bora para essa aula. Primeiro, relembrando como se determina a imagem de uma função só olhando para o gráfico. Então, o conjunto imagem da função será o conjunto obtido por meio da projeção do gráfico ao longo do eixo y. Da seguinte forma, vamos imaginar a seguinte situação. Olha só, vou até pegar minha caneta laser aqui. Vou pegar um gráfico que sobe, desce, marca um ponto aqui embaixo, marca um ponto ali em cima. Vamos voltar. Esse daqui. Olha o que eu tenho aqui. Quando eu tenho o gráfico, começa nesse ponto, sobe até aqui e desce até aqui. Quem seria a imagem dessa função? Eu vou projetar ela no eixo y. Observe que a minha função ela vem daqui de baixo e chega no máximo até aqui em cima no eixo y. Então, a imagem da função vai ser justamente esse intervalo. Lembrar que na reta real, qualquer subconjunto ali contínuo é um intervalo. Esse cara que vai nesse pontinho fechado aqui, considerando que aqui é fechado, a esse pontinho fechado, considerando que aqui é fechado, será o conjunto imagem da função. Então, em outras palavras, quando eu olho para a imagem, eu projeto o gráfico sob o eixo y, sob o eixo vertical, tá? Então, vamos ver alguns exemplos de alguns gráficos. Determine o conjunto imagem de cada função representada pelos gráficos. Então, vamos desenhar aqui uma reta. Começa nesse ponto, vamos marcar alguns extremos. Tá aqui. Bom, a minha função, que é uma reta crescente, começa no ponto menos 2, menos 1, vai até o ponto 2 e 3. Quem que é a imagem dessa função? É a projeção desse gráfico sobre o eixo y, ou seja, ele vai vir desse pontinho aqui até esse pontinho aqui em cima. Então, se eu escrever, olha só, vai vir daqui de baixo até lá em cima. Esse intervalo é a imagem. Como é um intervalo, eu posso representar. Se a bolinha é fechado, fechado no menos 1, fechado no 3. Eu sempre vou olhar de baixo para cima. Por quê? Eu sempre vou olhar de maneira crescente, do número menor para o número maior. Então, a imagem da função vai de menos 1 até 3. Isso é uma função do primeiro grau, tá? É uma reta. Bom, agora vamos olhar um outro gráfico muito louco aqui. Vamos marcar alguns pontos. Sobe e desce, fica constante. Bolinha fechou, 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 fechou. Show! Olha esse gráfico aqui. Ele não é do primeiro grau nem do segundo grau. É uma reta decrescente. Ela chega a esse ponto, cresce e se mantém constante, para aberto nesse ponto. Vamos olhar a projeção do gráfico sobre o eixo y. Se eu projetar esse gráfico eixo verde no eixo y, ele vai começar nesse ponto menos 1 e vai no máximo até qual ponto? Até o 4, como se estivesse achatando ele. Ou seja, se eu desenhar aqui, vai vir daqui até aqui, bolinha fechada, bolinha fechada, bolinha fechada, bolinha fechada. Ou seja, a imagem é o intervalo que vai de menos 1 fechado até o 4 fechado. Está aqui a imagem da função. Projeto o gráfico no eixo y. Ótimo, Vitor, mas a gente está estudando função quadrática. E a imagem da função do segundo grau? Vamos lá. Imagem da função do segundo grau. Então, vamos imaginar, de forma exemplar, uma parábola com concavidade voltada para cima. Se ela tem concavidade voltada para cima, ela tem um valor de mínimo. Esse vértice aqui, ó, ele tem coordenadas x do vértice e y do vértice. Bem, esse é o vértice com coordenadas x do vértice e y do vértice. Opa, já me empolguei. Vamos olhar. Quem que vai ser a imagem dessa função? Eu projeto esse gráfico no eixo y. Note que se eu projetar, o menor ponto é aqui e ele continua.
Essa parábola, apesar de parecer que ela termina aqui, ela vai até infinito para cá e vai até infinito para cá. Ou seja, a minha imagem vai daqui e não para. Esse pontinho aqui, ele vai ser fechado. A minha imagem é todo esse intervalo, que vai daqui até infinito. E como que eu escrevo isso? Conjunto imagem. A imagem IM é o conjunto. Note que a imagem está no eixo Y. Então, ela é valores de Y. É o conjunto de todos os Y pertencentes aos reais. Esse ponto e vírgula é o quê? Tá o quê? Tá o quê? Y, ó, como eu estou crescendo, é maior ou igual a quem? Maior ou igual ao Y do vértice. Todo mundo maior ou igual a esse cara. Mas eu posso representar por intervalo. Como é que fica por intervalo? A imagem é fechada no Y do vértice, que é onde começa, e vai até onde? Se ela não para, vai até infinito. Lembrando que infinito não é um número, é uma noção, então infinito sempre aberto. Essa é a imagem de uma função, no caso da parábola, função de segundo grau, no caso que a parábola tem concavidade voltada para cima. Mas, Vitor, e se a concavidade estiver voltada para baixo? Vamos dar uma olhada. É a mesma ideia. Concavidade voltada para baixo, agora minha função, meu vértice, ela é um ponto de máximo. Tem coordenadas x do vértice e coordenadas y do vértice. Se eu quiser calcular a imagem, projeto o gráfico no eixo y. Olha só, vai ser esse pedaço todo aqui, ó. Vamos projetar. Tá aqui o vértice. Quem vai ser o conjunto imagem? Eu nem projetei, vamos olhar. Olha a imagem aqui. Ela vai daqui, ela vai daqui para baixo. Desse ponto para baixo. Como que eu escrevo isso? É o conjunto de todos os y pertencentes aos reais, tais que o y agora, ele é o quê? Menor ou igual ao y do vértice. E por intervalo, como eu escrevo? Eu sempre escrevo de baixo para cima, então ele vai vir lá de baixo, lá de menos infinito, vai subindo, 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 até parar em quem? No y do vértice fechadinho, porque é fechadinho aqui, tá? Esse é a imagem da função do segundo grau, quando a concavidade estiver voltada para baixo, tá? Ou ela vai ser maior ou igual que o y do vértice, ou menor ou igual que o y do vértice, dependendo da concavidade, tudo bem? Mas vamos para exemplares para a gente olhar. Lembrando, em todos os casos eu preciso de quem? Do y do vértice. E como é que eu calculo o y do vértice? Lembram disso? Considere uma função de segundo grau, f de r em r, definida por f de x igual a x2 mais bx mais c. Imagine que, claro, a representação gráfica dessa função é uma parábola e ela tem um vértice de coordenadas x do vértice e y do vértice. As coordenadas x do vértice e y do vértice são dadas por essas duas fórmulas. X do vértice menos b sobre 2a, y do vértice menos delta sobre 4a, no qual esse deltazinho aqui é aquele, o delta da forma de Bhaskara. Delta igual a b quadrado menos 4ac. Preciso do y do vértice para poder calcular a imagem, importantíssimo, tá? É um relembrete, já fizemos várias aulas sobre vértice, já está guardado no coração de todos vocês, acredito eu. Vamos para os exemplos. Determine o conjunto imagem com base em cada gráfico a seguir. Então vamos olhar um gráfico aqui, uma parábola com concavidade voltada para baixo, tem um ponto de vértice lá em cima, coordenadas 2 e 3. Eu já desenhei tudo. Quem que é a imagem dessa função? Bom, eu tenho que projetar o gráfico no eixo, acho que está para cá, projetar o gráfico no eixo y. Então, olha só, quando eu projetar, ele vai daqui para baixo, começando nesse ponto 3 fechado. Como que eu escrevo isso? Conjunto imagem é o conjunto de todos os y pertencentes aos reais, está descendo, né? Tal que y é menor ou igual a 3. Como que eu escrevo isso por intervalo? Imagem vai de menos infinito até 3. Eu sempre começo de baixo para cima. Quando eu leio para o conjunto, de cima para baixo. Então tem que ter muita atenção, tá? E se for o contrário? Vamos olhar uma parábola agora com concavidade voltada para cima e vértice no ponto menos 1 e menos 2. Bom, mesma coisa. Vamos imaginar eixo x e eixo y. Se eu projetar o meu gráfico sob o eixo y, ele vai fazer exatamente esse desenho. Vai vir desse ponto aqui embaixo e vai até infinito. Como que eu escrevo isso? Conjunto imagem é o conjunto de todos os y pertencentes aos reais, tais que agora está crescendo, né? Y é maior ou igual a menos 2. Maior ou igual a menos 2. E por intervalo, Vitor, como é que escreve? Por intervalo, y é igual
fechado no menos... Imagem é igual. A imagem vai ser igual. Fechado no menos 2 e vai até onde? Não para? Vai até o infinito aberto. Observem que quando a concavidade é para baixo, ele vem de menos infinito e para num cara. Quando a concavidade é para cima, ela começa em algum cara, que é o y do vértice, e vai até infinito. Dê uma boa olhada nesses exemplos. Depois vocês pausam esse vídeo, voltam. O bom do vídeo é isso. Você vai, volta, escuta eu repetir a mesma frase, escuta eu fazer o mesmo símbolo e vai pegando essas coisas, tá? Vamos ver agora um problema de calcular a imagem da função olhando para a sua lei de formação, para a sua forma algébrica. Ah, não. Antes, olha esse exemplo aqui que lindo. Te dei um gráfico total de uma função de segundo grau. Interessante. Vamos ver, olhando para esse gráfico, eu sei tudo da função. Primeira coisa que eu pergunto é, quais são as raízes dessa função? Lembrando, como eu determino as raízes de uma função olhando para o gráfico? As raízes de uma função são as abscissas dos pontos aonde a função corta o eixo x. Trocando em palavras mais simples, são os carinhas onde corta o eixo x aqui, ó. Onde corta o eixo x? No 1 e no 3. Então, as raízes, ó, raiz, raiz. Então, x' igual a 1, x' igual a 3. Mole achar as raízes. Se eu perguntar a concavidade, moleza. Concavidade está voltada para onde? Ó, para cima. Isso significa que o azinho, que eu não sei qual é, mas eu tenho certeza que ele é positivo. Concavidade voltada para cima. E o vértice? Olha aqui, coordenada do vértice. Mole também, ó. O vértice é menos 2 e menos 1. Olha o vértice aqui. X é menos 2 e y é menos 1. Só olhando para a função eu acho tudo. E aí vem a nova pergunta. E a imagem dessa função? Bom, a função está de graça, né, Vitor? Projeta esse gráfico no eixo y. Vai projetar, vai começar aqui e não vai parar mais. Então, olhem só, vai começar naquele ponto vermelhinho e não para mais. Eis a imagem dessa função. Ou seja, como eu escrevo isso? A imagem é o conjunto de todos os y pertencentes aos reais, tais que y é maior ou igual a menos 1. Do menos 1 para cima. Ou por intervalo. A imagem vai de menos 1 fechado e não para, vai até infinito e além. Ok? Dê uma boa olhada, pause esse vídeo, volte, veja a construção. Imagem é projetar a função no eixo y e eu olho sempre o y do vértice, ok? Agora sim, eu estava empolgado. Vamos olhar uma função de segundo grau com sua forma algébrica. Bom, determine, se possível, as raízes dessa função. Então, vamos, se possível, porque pode ter que uma função de segundo grau não tenha raiz, né? Então, para eu achar a função de segundo grau, vamos olhar os coeficientes. A vale menos 1, que é o cara que multiplica x². B vale 2 e C vale 3. Bom, vamos calcular os valores de x que zeram a função. Eu consigo obter pela forma de Bhaskara. Delta igual a b² menos 4ac. B é 2, então vai ficar 2 ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é 3. Ou seja, delta é igual a 2 ao quadrado, 4. Menos vezes menos é mais. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 3 é 12, 4 mais 12 é 16. Delta positivo, o que significa? Que a minha função possui duas raízes reais e distintas. Reais e diferentes. Quem são essas raízes? Segunda parte da fórmula de Bhaskara. X igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Ou seja, substituindo valores. Ó, menos o b, que é 2, mais ou menos raiz de delta, que é 16, 2 vezes o a, que é menos 1. Cuidado com esse a negativo, ele pega muita gente, hein? X, então, vai ser igual a menos 2, mais ou menos, raiz de 16 é 4. 2 vezes menos 1 é menos 2. Vai me dar duas raízes, que eu carinhosamente chamo de x' e x2'. X', menos 2 mais 4 sobre menos 2. X2', menos 2 menos 4 sobre menos 2. Aqui em cima, menos 2 mais 4 é 2 positivo, que dividido por menos 2, mais dividido por menos dá menos, 2 por 2 é menos 1. Embaixo, menos 2 menos 4 é menos 6, que dividido por menos 2, menos dividido por menos dá mais, 6 por 2 dá 3. Então, as raízes são menos 1 e 3. Excelente. Vamos ver aonde eu quero chegar. Bom, considere a mesma função do segundo grau. F de x igual a menos x² mais 2x mais 3. Determine as coordenadas do vértice da parábola. Bom, vamos lembrar. Eu tenho A, B e C e eu tenho o valor do delta, que é 16. Bom, quem que é o x do vértice? Menos b sobre 2a. B vale 2 e a vale menos 1. Então, vai ficar menos 2 sobre 2 vezes menos 1. Menos 2 por menos 2, ou seja, x do vértice vale 1.
Quem que é o y do vértice? Menos delta sobre 4a. Então vai ficar menos 16 sobre 4 vezes o a, que é menos 1. Menos 16 dividido por menos 4, menos dividido por menos dá mais, 16 por 4 dá 4. Olha o meu vértice, que coisa mais linda. O meu vértice é o ponto 1 e 4. Achei as coordenadas do vértice. Beleza, tirei a informação, achei as raízes, achei o vértice. Vamos para frente. O que eu vou querer? Considere essa função. Esboce o gráfico da função. Na aula de gráfico eu comentei com vocês que é possível esboçar o gráfico de uma função conhecendo, esboçar bem esboçado, conhecendo as raízes, conhecendo o vértice e o termo independente, que é onde corta o eixo y. Então vamos olhar. O que eu sei? As raízes são menos 1 e 3. Ou seja, a função corta o eixo x no menos 1, corta o eixo x no 3. Beleza. O vértice da parábola é o ponto 1 e 4. Então, x é igual a 1, y é igual a 4. Beleza. Olha, já tem uma ideia da parábola aqui. Ó. Note que o x², o coeficiente é negativo. A parábola vai ter concavidade voltada para baixo. Esse cara é o vértice. Olha a minha parábola. A negativo. Concavidade para baixo. Vamos desenhar esse cara. Opa, perfeito. Simétrica em relação ao vértice. Tá aqui. E eu ganho um cara aqui de graça. Ó. Quem que é esse pontinho aqui? O ponto onde a função corta o eixo y é o coeficiente independente aqui, o termo independente. Vale exatamente quanto? 3 e 3. Vamos agora à pergunta que eu quero. Qual a imagem dessa função? Pô, beleza. Eu já tenho vértice, é fácil, é só olhar. Projeto gráfico no eixo y. Ó, ele vem daqui para baixo. Ou seja, desse ponto 4 para baixo. Como eu escrevo isso? A imagem da função f é o conjunto de todos os y pertencentes aos reais, tal que está caindo, y é menor ou igual a 4. Ou a imagem, lembra que eu sempre olho de baixo para cima, quando eu vou olhar intervalo, vai de menos infinito, vai subindo, 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 e para onde? No 4, fechado. Está aí as duas imagens da função. É a mesma coisa. Aí você pode perguntar, mas Vitor, qual que eu vou usar? Bom, se for uma questão aberta, você usa qualquer uma das duas que você está correto. Se for uma questão de múltipla escolha, você vai olhar qual que é a alternativa. Se as alternativas são intervalos, em intervalos. Se a alternativa é conjunto, por conjunto. Por isso a importância de trabalhar as duas definições. Tudo bem? Bom, espero que tenham gostado dessa aula de imagem da função do segundo grau. Esse é o fim dessa aula. Para me encontrar esse canal onde vos falo, Vitor Rezende Almeida, se inscreva nesse canal, dê um like, ative o bangalô lá, o sininho. Seja feliz, estude, vamos meter bronca. Um forte abraço a todos, um beijo em vossos corações.